Pessoal, vamos mais 2 minutinhos aí para encerrando as conversas e a gente vai fazer um momento de compartilhar o que apareceu em cada grupo. Vamos retornando. A ideia agora é a seguinte. A ideia é que cada mesa, uma pessoa de cada mesa compartilhe por de 3 a 4 minutos as impressões do que aconteceu desde a primeira rodada. A gente poderia começar por... Quem gostaria de se voluntariar?
É... Espanhol melhor, pero hable despacio. Falar devagar. Fala devagar, isso. Aí pode falar seu nome e o que aconteceu. Pessoal, então vamos começar a partilha com a primeira mesa, que é aquela mesa do centro. Hola, me voy a parar así, es mejor. Voy a hablar en español despacio, porque no hablo portugués. Bueno, las personas que pasaron por esta mesa, quiero empezar cómo definieron, ¿no?, la problemática de las dos preguntas, entendiendo que no hay que confundir lo que es la comunicación con lo que es el activismo, siendo que la comunicación es una herramienta del activismo, ¿no?, para acompañar una idea, alguna acción que tiene fundamento, tiene objetivos y demás. Partiendo de eso, vimos lo que eran la importancia, las cosas buenas y las cosas malas que tiene la comunicación, y después las diferencias entre estos últimos 20 años de lo que había pasado con el antes y el después del Internet. Como positivo, primero, facilita dar a conocer el trabajo a muchas personas, también identificar a las personas que comparten los mismos intereses y pueden ser personas que se puedan activar. No solamente es este efecto contagio de quien pone me gusta y ayuda a difundir, sino también permite identificar a gentes que puedan movilizarse realmente por la causa. La rapidez y el bajo costo del uso de estas redes, que permiten comunicar no solamente hacia afuera, estoy dando la espalda, sino también entre pares. Contábamos la experiencia de muchas redes que la coordinación está en varios países en simultáneo. Estas redes permiten mantener la comunicación y coordinar el equipo con una relación que es casi personal, porque uno no está presente físicamente, pero puede comunicarse con ellos. Y bueno, como malo veíamos estas teorías conspiradoras, ¿no?, de pongo mi información privada, quién va a acceder a esa información y demás, que pueden llegar a desmovilizar a mucha gente a acceder a estas redes, pero bueno, entendimos que es para donde va el mundo hoy y que uno por ahí ya no le molesta tanto poner su información privada con los beneficios que trae, digamos, participar de este tipo de herramientas. Y bueno, y la gran negatividad que genera por ahí es que hay una comunidad limitada a la que uno llega, que es la comunidad que tiene acceso a Internet, que no es necesariamente a lo mejor la comunidad que uno busca movilizar o dar a conocer y demás, pero es una herramienta de apoyo muy importante. En cuanto a las diferencias, bueno, obviamente la rapidez con la que la información llega y con la que uno puede tener un panorama internacional. Antes era muy difícil conocer qué estaba pasando fuera del país, de la región de uno, o al menos del idioma donde hablan las personas. Esto ha cambiado como punto positivo desde el Internet. Bueno, la comunicación, no, eso ya lo dije. La diferencia es quién comunica. Habíamos hablado sobre los diferentes procesos de antes y después del Internet. Tenías periodistas acreditados, miembros de prensa, que redactaban la información y la difundían. Ahora todos nosotros somos hoy comunicadores de lo que está pasando acá, de lo que está pasando en Río Centro, de lo que está pasando en cada parte donde el mundo esté. Y eso no discutimos la calidad de la información, que puede ser información buena o mala, útil o no útil, sino esta idea de que todo el mundo en este momento, en este instante, puede comunicar y ser un comunicador y participar de cualquier tipo de proceso. Eso es todo. ¿Quién sigue? Quem, próximo grupo? Aí já apareceram várias questões, né? Sobre a discussão da escala, da velocidade, da autoria. Vamos lá? Segundo grupo? Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu fiz uns desenhos ruins aqui, não vou mostrar, então, que eu faço engenharia, né? Então, o que a gente pensou é que a internet ela tem várias frentes, né? Nossa primeira discussão era como a internet pode agir na transformação social através do ativismo
e mobilizando as pessoas. Então, nós temos a internet, que é um meio para pessoas se conectarem e transformarem a sociedade. A grande questão era se a transformação pode ocorrer só no meio virtual, ou se ela sempre vai acabar se perpetuando até o meio real, né? Digamos assim. E, para nós, acho que na maioria das vezes, sim. Por exemplo, um projeto de lei, comentaram aqui, que você vá e angarie votos, assinaturas, desculpa, para mudar uma lei, né? E deram esse exemplo, mas a lei vai mudar no mundo real, digamos assim. Então, você consegue mobilizar, você lança uma causa para engajar as pessoas, né? Você não vai falar, vote porque eu quero que eu vote. Vote para mudar a sociedade, mudar o mundo. Então, você associa a causa com mobilização, cria o ativismo e faz uma transformação social, né? Também questionaram a multiplicidade da internet. Você consegue fazer tudo lá, mas sempre parte geralmente de uma pessoa no seu computador para um multiverso, assim, uma multiplicidade, né? Universidade, conhecimento, fofocas, poder, pessoas. E questionaram, quem manda na internet, né? Tem uma mão invisível? Algum controle, assim? Ela é neutra? Existe neutralidade ou ela tem uma posição dentro de, sei lá, sistemas políticos, econômicos, enfim? Aí, a segunda pergunta foi a diferença entre a mobilização social antes e depois da internet, que essa foi bem interessante. Muitas pessoas, elas são, digamos assim, consequências, elas já nasceram numa sociedade que tinha internet pronta. Então, a sua mobilização talvez não seja ir à rua, seja dar muitos likes, seja compartilhar muitas coisas. Isso aqui, do ponto de vista da transformação social, não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Então, lançaram até aqui o termo da modernidade líquida, né? A gente, como água, a gente vai escorrendo. Você passa o like, dá um post, entra um e-mail, manda um e-mail, troca uma coisa, você nem sabe o que está fazendo mais, quando você vai ver. Você nem lembra do que você leu ontem, assim. Então, é tanta informação que você tem novos paradigmas, né? Quem sabe buscar as coisas se dá bem. Quem sabe onde achar e achar rápido, exatamente o que ele quer. Todo mundo tem que ser um bom buscador hoje em dia. E todo mundo tem que saber organizar essa informação de uma forma a conseguir ser produtivo de alguma forma, né? Conseguir ter transformação social e não ficar só dando like, compartilhando, essas coisas. Essa seria a mobilização atual. E, para sintetizar, você tem mais acesso à informação hoje em dia. O perfil do cara que sabe as coisas é o cara que sabe onde encontrar a informação. Então, por exemplo, um cara que quer investir numa startup no Brasil, ele vai se dar bem se ele conhecer os bons investidores, onde estão as pessoas que conhecem as pessoas certas e tal. E a variedade de conhecimento é muito grande. A gente vai construindo conhecimento conforme a gente vai trabalhando nessa volatilidade, assim, digamos assim, porque é muita coisa mesmo. E como solução para isso, né, como gerar um contrafluxo a essa superficialidade, volatilidade, essa aceleração, é a gente ser crítico mesmo. Perguntar, por que isso está escrito assim? Será que está certo? Por quê? E não aceitar tudo rápido por ser rápido, entendeu? Eu acho que é basicamente isso, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, aí já deu mais um caldo, discutindo os fundamentos políticos das ferramentas, da internet, a discussão também da abundância, excesso de informação e a importância da seletividade, né, e dos aspectos críticos no momento da seleção das informações. Próximo grupo. Bom, nessa comparação de pós-internet, antes da internet, mobilização, a gente levantou alguns pontos de qualidades e defeitos da conectividade da internet, que perpassaram por essas duas questões, né? Então, vou falar resumidamente. Ao mesmo tempo que a internet abre uma democracia para mobilização, todo mundo pode ser um mobilizador, né? Você pode estar numa pequena cidade e alcançar um grande centro urbano e vice-versa. Então, você quebra essa hierarquia, essa rede. O acesso também é muito grande, é uma escala global. Só que, ao mesmo tempo, um defeito que a gente viu, isso cria uma abundância muito grande de informação. E muito rápida.
que às vezes não tem muita reflexão. Você está tweetando, está usando o Facebook, mas não há uma reflexão do porquê aquilo está acontecendo, que mobilização é essa, o que você está criando com aquilo. Acaba sendo esse negócio de dar um like sem refletir, as pessoas não sabem, fazem porque gostam, mas não sai disso. E o que mais? Até surgiu um debate sobre a realidade, né? Que a internet é a realidade, não é? A gente está mudando com a mobilização que passa pela internet. Você altera a realidade, se transforma, ou a internet já é a realidade? Tem que sair daí, né? Então, uma das coisas que a gente falou foi que a gente tem que passar pela internet, não tem mais como, o mundo está conectado, mas tem que sair da internet. Há um sentimento de pertencimento no mundo que é criado pela internet, não só por causa da internet, mas fica mais forte com isso. Então, a gente tem que passar pela internet, mas não pode ser o fim, né? Os aparelhos são úteis, a gente precisa do celular, do computador, mas se acabar a luz, o que você faz? Então, a mobilização sempre existiu no mundo e vai continuar existindo com ou sem internet. Então, lembrar um pouco dessa realidade, né? Desse pós-tecnologias, que uma roda de conversa, olho no olho, também é importante. Acho que foi isso, né? Mais alguns elementos aí apareceram para a gente, para começar a estimular a conversa que vem na sequência sobre horizontalidade, que a internet possibilita, o senso de pertencimento, a inércia reflexiva. Próximo grupo. Bom, então vamos lá. Eu não preciso ficar de pé? Tá bom. Bom, boa tarde. Aqui nós fizemos... A gente começou, então, trazendo uma discussão de quais são as coisas importantes que a internet possibilita. Então, esse poder de mobilização, uma ferramenta de comunicação, acesso a novas informações. Fizemos também uma discussão, como vocês, de quais são os cuidados necessários. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a internet como uma ferramenta, a gente tem que tomar o cuidado para que ela não seja a ferramenta que a gente defenda como ferramenta de comunicação. Então, vamos fazer mais, não vamos fazer jornal impresso porque tem a internet. E, às vezes, jornal impresso é o único meio que chega em muitos lugares. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não virar, né, o nosso processo ideológico como nossa regra. Um outro cuidado é também de como é que a gente não reduz o contato pessoal, né, com a internet, principalmente aí falando em Facebook, nas relações pessoais que a gente constrói. Também um cuidado importante é da gente entender que a internet ela é uma ferramenta de ativismo e não a ação propriamente dita de transformação. Então, são dois processos muito diferentes, né? E quando a gente vai, então, para a segunda pergunta, para trazer o que então vem, né, de positivo, de negativo, de o que tinha antes, o que tem agora, a gente, na verdade, tem um equilíbrio, se a gente for pensar no número no formato de mobilização que a gente tinha antes, com relação ao impacto que a gente tinha e o que a gente tem hoje, né? Se a gente for pensar nos meios que a gente tinha de comunicação, eram os meios mais tradicionais. E aí a gente tinha uma articulação que era mais pessoal, a gente tinha um compromisso que era mais da conversa um a um, no pé do ouvido, e falar, né, desse compromisso. Uma consistência maior. Então, quando você constrói esses processos, aquilo que eu me comprometo é todo aquele processo, aquela causa por completo. Só que também, por outro lado, tinha um limite territorial, era muito mais caro, muito menos mídias alternativas. A gente tem até os jovens aqui da agência de notícia mostrando aí essa importância das mídias alternativas para trazer comunicação, enfim. E aí, depois da internet, a gente tem algumas questões importantes para a gente pensar,
primeiro é que a gente tem uma mobilização maior, mas um compromisso menor, né? Que eu acho que os outros grupos já trouxeram, que é essa questão de, tá bom, eu curto, mas eu curto exatamente o quê, né? Então, o compromisso que a gente estabelece não necessariamente é com aquela causa por completo. Tem algumas coisas que eu acho que são legais, outras não. Mas como tem mais coisa legal do que não, então eu vou curtir, né? Mas isso é importante da gente pensar. Outra coisa é a banalização das relações pessoais. Por outro lado, ela traz essa possibilidade da globalização, do aumento das mídias alternativas, do aumento da conectividade, e acho que é isso. E a velocidade. Então, se a gente for pensar o que tinha antes e depois, são surgimento de novas possibilidades de comunicação. Bom, mais elementos para a gente aí depois estar conversando com os nossos convidados sobre a qualidade do compromisso, se muda ou não muda, a importância das relações pessoais, a questão da acessibilidade, né, as tecnologias de comunicação, a não exclusividade da internet como tecnologia de mediação e interação. E aí o nosso último grupo, antes da gente passar a palavra para os nossos convidados. Boa tarde. O nosso grupo, nós começamos nos apresentando e vimos que nós temos uma diversidade grande de pessoas. Está muito interessante a gente aprender uns com os outros aqui. E fizemos um cartaz aqui com algumas... algumas coisas foram já faladas, né? Então, a internet, por exemplo, ela tem muita informação muito obrigada. Então, a informação tem de monte, mas precisa mais sensibilização, né? Tem participação, mas justamente não basta só compartilhar. É preciso participação, porque hoje poucos doam tempo, de fato, para o coletivo. Além disso, é uma quebra de paradigma, né? Porque nada substitui o contato. Nada substitui o contato. Tem cuidado para não matar o contato. É um desafio de usar na medida certa, porque senão, se ficar sentado só esperando, é um problema sério. E aí, a questão é que rede é muito mais que internet. Rede exige olho no olho. Até era melhor para desenhar, né? Olho no olho, mais do que simplesmente se falar, se comunicar, apenas ou se curtir. Precisa ter mais conteúdo, além de se simplesmente curtir. E aí, uma das coisas que se colocou no grupo foi que a questão da credibilidade é uma coisa bastante importante, porque depende de quem manda as informações, como elas circulam. Então, com relação à prática, a questão de antes e depois, os meus auxiliares aqui. Então, assim, a prática de antes e depois é que antes da internet nós tínhamos ícones. Daí eu sou gaúcha, vivo em Porto Alegre, tive uma vivência muito forte com o Lutzenberger. No início da década de 70, um cara subiu em cima de uma árvore para impedir que ela fosse cortada. Enfim, nós temos muita história que hoje a gurizada que está a milhão na internet não sabe e que precisa se apropriar, e que, por isso, a gente precisa mesclar os conhecimentos de quem sabe muito de ferramentas, mas não precisa conhecer um pouco mais a história. Então, antes, as referências eram uma persona, era o Lutzenberger que falava, era a Magda Renner que falava, era o Fábio Feldman que falava, enfim, pessoas que a gente conhecia. Hoje, todo mundo pode falar, né? Antes, para mobilizar, precisava de muito mais tempo para se conseguir fazer uma gincana, para se conseguir angariar fundos. Hoje é muito mais rápido, porque hoje se tem uma visibilidade muito maior, a entidade tem maior visibilidade, não é tanto a pessoa. Se percebeu assim, que nós temos uma colega aqui do... Como é que é mesmo o nome do...
Fora do Eixo, que é uma entidade que tem uma visibilidade maior, é o Fora do Eixo, não é a Maria, ou a Joana, ou a Catarina, enfim. Né? Mas a gente percebeu também que só as causas reais que conseguem ganhar uma força. E aí o exemplo foi um vídeo viral que o pessoal colocou como é que é mesmo? Tu pode explicar melhor? Do Gota d'Água. Do Gota d'Água, e também ela é do movimento... Como é que é mesmo? Baixo Centro. Ela é do movimento Baixo Centro e ela contou uma experiência muito interessante, que eles começaram a fazer uma série de mobilizações com relação... Em São Paulo, para quem não conhece, é uma entidade que trabalha na atuação Não é uma entidade, viu só? Ai, meu Deus, pois é. Então, ela pode até explicar melhor depois. Mas, enfim, era um movimento, tá? E eles começaram a se fortalecer pela rede. A imprensa antes não dava tanta atenção. E como se teve uma grande mobilização, eles conseguiram uma visibilidade bem maior e a partir daí que se teve a cobertura de imprensa mais efetiva. E, então... A questão também do crowdfunding é uma coisa que pode ser muito mais aproveitada e está crescendo. E a rede da internet, a utilização dessas ferramentas, ela fortalece a mobilização. Mas ela não é, por si só, a mobilização. Mais alguma coisa? Isso aí? Então tá, era isso. Obrigada. Obrigado. Então, como vocês puderam ver, aí também apareceram outros elementos, né, complementares às discussões dos outros grupos, a questão da multivocalidade, a questão da credibilidade, como é que você seleciona diante de uma abundância, um excesso de informações disponíveis, quais são os critérios que você estabelece para filtrar essas informações. A questão também que apareceu nesse grupo e apareceu lá de novo, que é a questão dos especialistas. Antigamente você tinha muito definida as profissões das pessoas e hoje a internet dá uma embaralhada também em relação a isso, né? E aí, para complementar, depois dessa convulsão de ideias que surgiram das nossas conversas, eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo Bandeira, que é um dos, como eu apresentei ele antes, é um dos idealizadores da plataforma Cidades Democráticas, para ele tecer aí alguns comentários em relação ao que emergiu das conversas dos grupos. Obrigado, Marcelo. Quer colocar lá para a gente? Bom, boa tarde. Foi bom participar dos grupos, né? Em cada grupo a gente teve aí um tipo de fala, né? A gente conseguiu aí trazer as experiências de cada um, né? Tem aí tanto aquilo que a gente teme, né, que a internet possa tirar da gente, quanto aquilo que a gente vê que a internet pode trazer. Então, podia passar já ao próximo. Eu queria apresentar aqui, a gente teve alguns momentos, né, no nosso trabalho, e daí eu vou falando um pouco disso para dialogar com aquilo que surgiu de vocês. Então, eu vou começar com o trabalho que a gente fez lá em São Paulo, que foi a invasão das galinhas. O pessoal do SOS Mata Atlântica, obrigado, tem aquela campanha do Vá de Galinha, não sei se vocês conhecem, quem conhece a campanha do Vá de Galinha? Né, porque eles descobriram que se você andasse na velocidade de uma galinha na hora do rush em São Paulo, você andaria mais rápido do que de carro, porque a galinha anda 25 km por hora e os carros andavam numa média de 20. E daí a gente, então, né, pegou essa história, né, e resolvemos, então, fazer uma invasão de galinhas na Berrine na hora do rush, para mostrar para as pessoas isso na prática. Então, a gente se fantasiou de galinha, eu estou aqui, ó. E a gente comprou essas máscaras, teve algumas pessoas que trouxeram máscaras próprias, tinha algumas pessoas bacanas, alguns empresários, tinha a Renata Falzoni. Então, a gente fez como apareceu aqui bastante, né, na fala de vocês, a gente encontrou algumas pessoas da rede que tinham a ver com o tema, né, de cicloativismo, de mobilidade urbana, etc. E isso você acha facilmente entrando no Twitter, no Facebook, ou lendo o jornal também. E a gente conseguiu contactar essas pessoas, conectar essas pessoas no movimento, fizemos algumas reuniões anteriores e tal. Isso exigiu muito olho no olho, então não foi absolutamente uma coisa feita pela internet, mas a gente conseguiu trazer
botar vídeos, a gente então criou os virais, né, os tais virais, a gente fez o flyerzinho, então divulgamos esse flyer também, e o que a gente conseguiu no final foi levar, acho que 60 pessoas para então estar lá na Berrini às 6 horas da tarde e sair correndo no meio dos carros, tal. Além de ter sido muito divertido, que eu acho que é uma outra coisa desse momento que a gente está vivendo, né? O ativismo ele também é divertido, então aquela coisa pesada de fugir dos cavalos, da ditadura e tal, não é mais só isso, né? Acho que ainda tem uma coisa, né, desse ativismo que tem esse incômodo, né? Mas também tem esse ativismo que é divertido e ele faz muito sentido. Então esse foi, a gente fez então, esse fórum de mobilidade urbana e tal, então daí trouxemos várias pessoas para falar depois, né, dessa questão, veio o secretário de Meio Ambiente do município falar, então dizer o que eles tinham de propostas para esse tema em São Paulo. Então foi uma coisa que realmente fez muito sentido. Dizer, toda a mobilização das pessoas foi feita pela web. Então a gente aí mandou, então, né, todo mundo pelas suas redes e tal. Não vou dizer que foi a coisa que mais funcionou, foi muito pouca gente por esse meio, mas a gente trouxe mais pessoas do que a gente teria trazido. Por outro lado, muitas pessoas viram isso e de alguma forma sentiram que elas participaram. Então uma coisa que eu queria deixar para a gente pensar juntos e tal é que ainda que o ativismo de sofá, o ativismo clique-ativismo, etc., seja uma coisa que a gente considera menos valiosa, menos importante do que o ativismo, né, de ir realmente e promover aquela transformação social, em algum nível a gente está conseguindo uma mudança muito grande. Então, se eu tenho 1000 likes no meu post e na hora aparecem 50 pessoas, isso quer dizer que foi um fracasso? Eu consegui que 50 pessoas não só dessem um like, como ainda fossem lá. Mas 1000 pessoas deram um like. E criaram, como diz imprimiram, como diz o Pierre Levy, uma marca no seu corpo informacional. Pierre Levy diz que você, quando faz uma ação na internet, você constrói uma parte do seu corpo informacional. Se você entra no meu perfil do Facebook ou no Twitter, etc., e eu estou falando de futebol, nossa, esse jogador aí, número 7, tem que tirar tal, você vai achar que eu sou uma pessoa de um determinado tipo. Se você entra lá e me vê envolvido em questões partidárias e gritando ferozmente contra outro partido, você vai achar que eu sou outra pessoa. Se você entra lá e vê fotos do meu filho, você vai achar que eu sou outra pessoa. Então isso é uma pessoa no final. Antes de você me conhecer, se você visita as minhas redes, assim como qualquer pessoa, você vai achar isso. Então, minha pergunta para vocês, né, um pouco para a gente ir pensando e tal, é como a gente consegue ou não fazer alguma mudança de fato numa pessoa que deu um clique e não foi. Né? Aí eu vou aproveitar também e dizer que a gente teve agora recentemente um post sobre mobilidade urbana. Alguns jovens em Curitiba resolveram dar uma forcinha para a prefeitura, que tinha um plano de criar ciclovias, né, ciclofaixas, na cidade, mas não pintou a ciclofaixa. A ciclofaixa é só pintar, né? Não é uma coisa. Aí eles foram lá e pintaram a ciclofaixa no lugar que estava prevista a ciclofaixa. Aí a prefeitura de Curitiba, que um dia já foi conhecida como inovadora, processou as pessoas por isso. Por vandalismo. E depois aí o tribunal deu ganho de causa para os vândalos. Né? Então, quer dizer, foi um vexame para a prefeitura e foi super bacana eles terem feito isso. A gente escreveu um post, colocou uma foto, teve 8.000 shares, 8.000 compartilhamentos. 8.000 pessoas divulgaram a mesma coisa que a gente escreveu para suas redes. Vocês não acham que é comum para a gente fazer isso. Isso foi uma coisa fora da curva, mas... Não sei, aconteceu. Depois até o Jô Soares escreveu o mesmo post dele. Ele copiou o texto e a foto e ele fez como sendo dele, depois que já tinha 8.000 shares. Foi agora, ele não cresceu mais. Assim, então, assim, é engraçado como essas coisas acontecem desse jeito e como é possível a gente, enfim, alguma informação aí circulou e a gente fez uma curadoria e conseguimos um alcance muito interessante. Né? Mas eu vou falar para cá. Então, esse grafo aqui é um pouco para mostrar como é possível, né,
e isso era o tema da minha fala, tal, então por isso até eu coloquei isso aqui, de como a gente consegue, a partir de núcleos centrais, né, que a gente chama de hubs, né, esses que são centros conectores, a gente consegue encontrar diferentes redes. Então a gente tem aqui redes pintadas de sub-redes, né, de amarelo, de azul, de roxo, de verde, etc., que são sub-redes que a gente consegue identificar dentro de redes, pessoas que conectam outras pessoas. Olha a quantidade de conexões que tem aqui, né? Ao mesmo tempo, em alguns casos, não nesse, a gente tem pessoas que estão fora da rede, né? Tem pessoas que estão conectadas apenas a uma pessoa. A gente tem pessoas que conectam sub-redes inteiras. Então, às vezes, uma pessoa, ela é um, a gente chama de gatekeeper, é aquele que faz a passagem de uma rede para outra rede. Então, vamos dizer, um jornalista que entenda de questão de criança e adolescente. Se aparece um outro jornalista que fala do mesmo tema, e eu conheço esse jornalista primeiro, eu vou perguntar para ele, esse outro jornalista é bom? Aí, e eu sou da área de criança e adolescente, não sou jornalista. Aí ele vai fazer assim, ó, nunca ouvi falar. Aí pronto, eu não vou levar muito em conta o que esse cara escreve, esse segundo jornalista. Ao mesmo tempo, se esse amigo meu diz, não, esse cara é bacana, aí eu vou passar a ler esse cara, vou dizer, olha, ele faz parte do mesmo grupo de pessoas nas quais eu confio, né? Então, isso é uma forma da gente conseguir entender como essa dinâmica acontece dentro de uma rede. E, com isso, a gente é capaz de desenhar estratégias muito melhores para acessar um determinado grupo de pessoas e conseguir um determinado tipo de mudança, né? Aí um outro trabalho que a gente fez foi a bicicletada Jundiaí. Então, também aí, os dois temas são de mobilidade, mas o bicicletada Jundiaí foi começado por esse menino aqui, ó, aqui com 15 anos, mas ele começou quando ele tinha 14 anos. E lá em Jundiaí também tinha uma ciclovia projetada. Não, aliás, não tinha, mas tinha o pedido, né? E aí ele então postou isso no Cidade Democrática, na plataforma lá, ele postou uma proposta, mais ciclovias em Jundiaí. E isso recebeu muitos apoios, e por muito tempo foi a proposta mais apoiada no site. Aí um deputado da região, e por isso aí eu defendo que a gente sempre tenha um olhar apreciativo, né, para o político, porque o político ele é, por excelência, quem deve cuidar do que é público. Então, se a gente construir todas as nossas ações contra o poder público, a gente, na verdade, vai estar perdendo uma grande oportunidade de trabalhar junto com o poder público. E o poder público ele não é um mal a ser exterminado, assim como a cachumba, né? Alguns políticos são bons, né? Aliás, muitos são bons, né? Eu acredito. Então, quando quando ele lançou essa proposta e teve todos esses apoios, um deputado federal falou, eu vou conseguir essa galera toda para mim. E eu vou, então, apoiar a proposta dele no site, eu vou comentar a proposta dele no site dizendo que eu pedi uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para construir a ciclovia. E o que há de errado nisso? Ele viu um interesse da sociedade, apoiou e disse para todo mundo que apoiou. Então, assim, é um jogo aberto. Agora eu quero saber quem mais me apoiou. Todos os outros políticos não me apoiaram, então está aberto o concurso. Quero mais apoios de vocês políticos. Porque, na verdade, a agenda é construída pela sociedade. Eu acho que isso talvez fosse a forma melhor de eu abrir a minha fala, dizendo, com a internet, não é só através dos canais políticos tradicionais que a gente pode atuar. Né? Hoje a gente pode atuar por canais que não são políticos e não são tradicionais. Então, hoje, o Luiz Balas pode ser o cara que começa uma ação e faz entrar R$200 mil para construir ciclovia numa cidade do interior de São Paulo. Depois disso, a prefeitura percebeu que tinha que correr atrás do atraso e aprovou um plano municipal cicloviário, com base no desenho que o Luiz Balas fez em cima de um Google Maps. E ele fez super... O cara é um moleque bacana mesmo. Ele fez desenho bonitinho, conectou o centro, o polo industrial, com os bairros operários. O cara não fez uma coisa para passear, ele fez bacana, fez um rodoanel em torno do centro, fez super bacana. A prefeitura fez ali, quase igual. É um plano no final, também eles não fizeram ainda, mas aprovaram um plano municipal cicloviário. Então, assim,
vocês já viram aquela foto? Está circulando bastante no Facebook, que tem um cara, um político falando, e ele tem um abismo, assim, e tem uma tábua, assim, e ele está na ponta da tábua que está em cima do abismo, e ele está sentado discursando, e na outra ponta da tábua está sentado o pessoal que está ouvindo ele falar. E daí a frase é uma frase parecida com a do Milton Santos, né? Tipo, o pessoal não sabe o poder que tem. Milton Santos diz, quem faz política é o povo, só que ele não sabe disso. E agora a internet está aí para a gente poder fazer a política que é a gente que faz, para a gente saber que é a gente que faz a política. E é a gente que faz a política. Quando a gente não faz, aí eles fazem o que eles quiserem. Então, o caso da bicicletada de Jundiaí também para a gente foi um grande sucesso e foi uma mudança que fez muito sentido. Hoje esse grupo é ouvido pela prefeitura em qualquer momento, tudo moleque, eles são recebidos por qualquer secretário em qualquer momento, eles estão levando a sério, então eles não começaram a fazer bagunça e tal. Então isso era uma outra coisa. E bom, essa era uma imagem para a gente falar sobre outras coisas que tivesse aqui. Eu posso deixar para falar a coisa lá de como a gente continua depois, né? Então tá bom, era isso aí, pessoal.